Olá, muito boa noite. Está começando mais um Sociedade e Ação. Sociedade e Ação dessa semana, dia 14 de novembro, quase terminando o ano. Tu já olha, tu anda na Independência, as vitrines é só Natal. Tá chegando Natal, hein, gente? Que loucura, esse ano passou muito ligeiro, né? E eu tô muito feliz hoje, porque eu tô recebendo um cara assim que antes de eu conhecer ele, eu achava que assim, ó, a página dele nas redes sociais tinha uma equipe enorme. Mas não, quando eu conheci eu vi que era uma pessoa só. E o meu convidado de hoje é o Matheus do Nascimento. Matheus, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e obrigado pela essa introdução. E Matheus, quem é o Matheus do Nascimento? Assim, porque as pessoas, eu tenho certeza que quem está nos assistindo conhece a tua página, mas muitos não têm noção quem é que está por trás dessa página, né? Então, quem é o Matheus e quem o Matheus representa? Eu sou um leopoldense, né? Agente cultural, nascido e criado aqui em São Leopoldo e que demorou a se identificar com a cidade, digamos assim. Demorou a sentir que era parte da história da cidade, mas que sempre gostou disso. E que a partir dessa vontade e de conhecer um pouco e ver o que faltava um pouco mais disso nas redes sociais, quis fazer algo para não só para si, mas como para as outras pessoas. Assim. Então foi aí que criou o Old São Leopoldo. O Old São Leopoldo, para quem não conhece, né? E eu quero que o Matheus explique para nós assim, o que é o Old, como é que surgiu assim, porque gente, é incrível, é muito legal e se tu não acompanha ainda, tu pode pesquisar, depois que terminar o programa aqui, tu vai lá nas redes sociais, tem no Facebook e no Instagram, né? Sim. Old São Leopoldo, OLD São Leopoldo. O que é o Old, como é que surgiu ele, Matheus? Ele surgiu durante a pandemia, né? Uma forma de ocupar o tempo com algo que eu gostasse e com essa necessidade que eu vi que estava precisando ali no Instagram, né? Não tinha ninguém postando isso. Então ele nasceu com essa ideia de ser um acervo público fotográfico, né? De memória, de trabalhar com essa memória, de pegar uma informação que um historiador publicou num livro, num artigo, alguma coisa assim, juntar com uma fotografia, observar detalhes de fotografias que já são batidas, né, que já são famosas pela cidade. E a ideia era essa, trazer o meu olhar da cidade para a internet, assim, né? Porque também nessa época do início da pandemia, né? Porque eu comecei em maio de 2020, aquela como é que eu digo assim, a quantidade de notícias ruins, né? Era o que a gente vivia o tempo todo. E a reclamação sobre a cidade, sobre tudo que está fechando e falar e daí junta com porque as praças estavam fechadas também, né? Então o pessoal falando sobre a cidade, mas sempre de uma forma negativa. Então trazer alguma coisa positiva, assim, né? Falar sobre patrimônio histórico também, né? Mas eu comecei muito pequeno, né? Assim, e muito contido na forma, até por não ser da área de história. Com receio também do que as pessoas iam pensar, né? Sim, e com muito cuidado para não que não é para eu ocupar, né? Assim. Que é de um historiador, Sim. de quem me dedica colocando a vida para isso. num lugar de que eu como cidadão também faço parte da história. Claro. E é legal repassar isso, né? Assim. E Matheus, assim, quando eu te acompanhava antes da pandemia, na pandemia, assim, antes de te conhecer e saber quem era o Matheus, eu pensava assim, gente, mas a galera que a redação, né, o backstage do Old deve ser uma galera assim enorme, porque vocês postavam conteúdos de qualidade, assim, né? Bem isso que tu falou.
não era só postar uma foto ali do Cine Brasil. Não, é contando a história do Cine, o que passou ali, filmes importantes que passaram ali, não só do Cine, mas também de outros prédios históricos e fotos históricas, né? E como é que é pra ti, assim, fazer tudo isso de, tipo, ter acesso à foto, ver o que aquela foto representa e tu tem um olhar, assim, minucioso de um detalhe ali, talvez uma placa de rua que tá ali ou uma placa de uma outra loja que já fechou e que fez muito sucesso. Como é que é pra ti toda essa redação do Old? É meio cansativo, assim, porque é isso de ter que pesquisar e nem tudo tu coloca no Google e aparece ali, né? Às vezes é o comentário de alguém, é uma coisa assim, e às vezes uma coisa que tem 3 linhas demora umas 5 horas para tu fazer, né? Então, é um trabalho cansativo, mas que eu gosto muito porque eu sou muito curioso, eu sou muito detalhista, eu gosto de observar e pensar o que eu poderia falar de diferente do que já é falado, né? Às vezes tu não consegue fugir disso, né? Porque às vezes é isso e deu. É o que tá ali já era. Mas sei lá, tirar o proveito daquilo que já existe, assim, né? Vamos espremer esse limão mais, até porque a gente precisa falar sobre o patrimônio histórico, né? Que é um assunto muito atual e que a gente precisa conversar, as pessoas precisam conhecer a cidade para proteger a cidade. Então, às vezes eu fico meio ansioso e meio mal de pensar que tem muita coisa que eu posso falar e que eu posso fazer e eu ainda não tenho mão para fazer tudo isso, né? Que eu queria ter uma equipe, né? Um monte de gente ajudando a fazer, porque é um conteúdo que demanda muito tempo, assim, de pesquisa e de leitura. E tu gosta de fazer essa pesquisa? Eu gosto mais de fazer a pesquisa do que publicar na internet. Não, então tu precisa de uma equipe para publicar. Tu vai só lá pesquisar as coisas. Então já tô pensando numa parceria aqui, ó. Vou ser voluntário do Old lá. Porque, e essa parte de rua, eu queria muito fazer um conteúdo mais na rua, assim, também, mais de mostrar a cara, até para conseguir humanizar um pouco o perfil, né? Porque senão sempre fica isso de não sabe quem está por trás, E por muito tempo as pessoas não sabiam que era tu, né? Tu demorou pra colocar o rosto, né? Demorei. Muito por conta dessa insegurança de, será que eu não tô no lugar de alguém, sei lá, essa coisa. E como é que é o teu retorno hoje, assim? É muito bacana, inclusive das pessoas que têm propriedade, né, em cima dessa parte da história. Os historiadores, o pessoal dos museus, são pessoas muito parceiras, assim. Então, é um retorno muito legal desse pessoal e também da população que eu vou encontrando, né? Que muita gente vai me conhecendo no meio da conversa, assim, né? Quando vê, surgiu a conversa do Old, tu fala que é tu. Ou alguém diz, ele é da Old, e a pessoa, conheço Jacico. E é bacana essa troca, porque são sempre comentários muito positivos, assim. E como é que foi pra ti, assim, quando tu decidiu, não, a partir de hoje eu vou falar para as pessoas que eu sou o Matheus Nascimento, eu que administro a página do Old. Como é que foi pra ti, assim? E quando que foi esse start? Tu viu, não, peraí, tá na hora de eu mostrar a minha cara. Teve 2 situações que me deixaram à vontade. Uma foi o Rodrigo, da Vale TV, que quando me chamou para a gente conversar, e ele deixou claro que o olhar que eu tinha sobre a cidade era muito bacana e que ele queria botar isso na TV, né? A gente começou a formular o Café com História. Que nós vamos falar daqui a pouco. Mas teve outra situação que foi uma das fotos. Agora eu esqueci o nome do jornalista da prefeitura, que ele veio conversar comigo. Com o Valentim? Com o Valentim, isso. Que ele perguntou se poderia utilizar uma foto para enviar junto com o release
acho que sobre a praça da biblioteca, uma coisa assim, ou sobre o monumento do Sesc Centenário, para enviar para Zero Hora, para uma publicação. E daí falei, claro. E daí no final de semana saiu a matéria lá, daí a fontezinha da onde foi tirada a foto, estava lá o meu nome. Daí foi um dos momentos que eu pensei, olha, onde é que eu tô? Tô no maior jornal do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Cheguei na Zero Hora. Não era uma matéria sobre mim, né, sobre o trabalho, mas estava ali algo que eu ajudei. Que tu ajudou a construir. E aquele foi o primeiro momento que eu fiz um vídeo falando que era eu e tudo, e que deu vontade de mostrar a cara. E a gente vai conversando com o Matheus e a gente vê que tu não é uma pessoa assim que gosta de se aparecer e mostrar quem é o Matheus, né? Tão incrível assim, e quem tá nos assistindo e que conhece a Old tem a noção do quão incrível é o teu trabalho que tu faz. Eu queria saber se tu já parou pra pensar nisso, assim, de tipo, antes de ti ninguém fazia, eu acredito que hoje outras pessoas façam, mas façam mais pro hobby, assim, tem uma foto em casa e posta, mas tu é a pessoa responsável por contar a história da nossa cidade de uma forma mais fácil, mais acessível, fácil para quem tá vendo, não para quem faz, né? Mas eu entrar aqui com a palma da mão, olhar ali, tu me diz, tu vai me falar o que é aquele prédio que tem ali. Às vezes é uma curiosidade, tem várias coisas ali na tua página que eu passo assim e vejo, isso aqui é tal coisa ali. Às vezes a gente passa na rua e fala também, eu vi isso aqui no Old. Então, tipo assim, é muito incrível o trabalho que tu faz e eu acho que tu deveria pensar mais assim em te usar mesmo, sabe? Porque tu é uma pessoa incrível, além disso tudo, tu faz outras coisas na cidade e eu quero falar contigo sobre isso, porque tu é agente cultural, né? Sim. E a partir de que ano que começou a ideia de tu sair da tela do telefone ali, das redes sociais e ir pras ruas? Porque o Matheus faz um trabalho incrível, gente, que é o Walk Tour, né? Que é uma caminhada conhecendo prédios históricos aqui da cidade. Então, quando é que foi que tu parou para pensar, não, a gente vai ter que sair das telas e agora a gente vai pra rua? Primeiro, obrigado por essa fala, né? Isso de entender o que é feito e o tamanho, não o tamanho, a importância, eu acho. Demorou um pouco a entender, né? Mas e às vezes bate a ansiedade, assim, de pensar que é um trabalho que vai ficar, assim, sabe? Que eu tenho que ter a responsabilidade também do que eu estou publicando e tal. Isso até no pessoal, né? Assim, tu fica tipo, não posso. Até porque o que tu tá postando ali é sobre tua responsabilidade, mas é a vida de outras coisas, de outras pessoas que passaram, né? Sim. E isso de sair pra rua já era uma vontade, assim, mas eu não me sentia preparado ainda, né? E era uma coisa que eu mais sentia falta de ter na cidade do que a vontade de fazer também. Porque não tinha ninguém fazendo isso, assim, né? E Porto Alegre já tem consolidado umas caminhadas muito bacanas, assim, né? E o Interventura Urbana, que são as parceiras desse projeto do Walk Tour, elas já faziam essas caminhadas antes da pandemia, com uma pegada diferente, que era com turmas de arquitetura, os alunos que eram responsáveis de falar sobre cada prédio que eles passavam, assim, e com um texto voltado para a arquitetura, né? Um pouco da história, né? Assim. Só que esse projeto delas morreu um pouco antes da pandemia, assim, por conta dos outros projetos que elas tinham. Mas a gente conversou em 2022, no início de 2022 a gente conversou sobre isso e elas queriam
que eu conduzisse essas caminhadas, né? Que elas queriam retornar esse projeto e tal. Mas essa conversa ficou num limbo, assim, tipo, vamos sentar e vamos conversar. E não vamos. Não, e nunca foi. Daí no início desse ano a gente se reuniu e decidiu tirar do papel, assim. No ano passado eu não estava me sentindo preparado, eu dei graças a Deus que não saiu do papel, né? E daí esse ano eu também não estava me sentindo bem preparado, mas daí eu estava sendo forçado a fazer, né? É agora. É agora ou eu não vou fazer nunca. Só que aquele trabalho mental também, de tipo, eu preciso me preparar o suficiente, já que eu não tenho essa bagagem de historiador e essa coisa assim. Eu preciso saber o que eu estou falando, né? Assim, eu não posso dar brecha para erro. Então foi um trabalho bem cansativo de se montar, cansativo mentalmente, né? Mas o resultado ficou muito legal, né? A gente fez a nossa primeira edição em março, só com prédios da Independência. Assim. Que são vários, né? Nós falamos sobre 15 prédios da Independência e foi uma experiência muito bacana, meio aterrorizante, assim, de ser a primeira. Eu queria repetir com as mesmas pessoas para elas terem uma outra noção, porque o conteúdo estava legal, mas eu mudaria muita coisa, porque isso que é o legal também porque elas tinham aquela experiência com outro viés, né? E eram outros integrantes do grupo que faziam, essas integrantes já saíram, né? Então as que ficaram, elas nunca tinham feito. E eu também não, então foi uma experiência... Uma coisa nova para ambos. Foi uma experiência que a gente teve que ir montando em louco ali, né, ao vivo. A cada edição a gente ir lapidando o que servia, o que não servia, o que funcionava, falar o que era desnecessário. E daí nisso a gente já fez 4 edições. Mas segura aí que a gente vai para um rápido comercial e volta daqui a pouquinho para falar mais sobre essas caminhadas e também sobre o museu que o Matheus... Gente, a pauta hoje com o Matheus, eu tinha que ter gravado uns 5 programas com ele. A gente vai falar sobre o museu, vai falar também sobre aqui, ó, não é 0 hora, é muito melhor que a 0 hora. É a primeira edição do Vale. Já está aqui, já está nas nossas mãos e já está lançando, já tem muita gente recebendo. Tem Matheus Nascimento aqui também, né? A gente vai para um rápido comercial e volta daqui a pouquinho com mais Sociedade em Ação. O SEMAI é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Possui estações de tratamento de esgoto, reservatórios, estação de tratamento de água e centrais de atendimento ao usuário, além de laboratórios que funcionam diariamente, casas de bomba de água e muito mais. Uma estrutura completa para entregar o melhor para você. SEMAI, Patrimônio de São Leopoldo. O Sociedade está de volta e vocês estavam vendo aí o SEMAI, né? Nosso patrocinador, mandar um abraço lá pro pessoal do SEMAI, que está sempre com a gente aqui, ligadinho também na Vale. E a gente volta, continuando falando sobre o Walk Tour, sobre as caminhadas, né? A primeira edição foi só a Independência. Foi. E já tem mais 3 edições pela frente, né? Teve primeira e agora mais 4. Como é que foi isso daí? Onde é que foi? Passou a Independência? Porque a gente tem prédio histórico por toda a cidade, né? Sim. E como é que foi isso aí? Passou as barreiras da Independência? Sim. Daí depois a gente fez como a gente não passou nessa parte mais histórica ainda, né? A parte ali da Igreja Matriz, da Unicinos, as outras edições foram baseadas nesse trecho, né? Praça do Imigrante e outros prédios ali. E a partir da segunda edição a gente começou a ter visitas nos lugares, né? Na segunda edição a gente fez visita na Igreja Matriz, por dentro, né?
visitamos o jardim interno da Unicinos antiga, né, da antiga sede, que é um lugar que as pessoas passam e não têm a noção de que é daquele jeito por dentro. É um lugar lindo, incrível, e que quase ninguém vê. Que há anos já não funciona a aula ali, né? Então não tem aquele fluxo de pessoas vendo aquele lugar. E também na antiga prefeitura, que também é um lugar lindo, que tem uns vitrais incríveis. E que conta uma baita história também, né? É, o vitral que conta tem um vitral lindo que conta uma história lá dentro. Assim. Então a gente tem a história do município de São Leopoldo e é muito bacana de ver isso. Nessa nossa última experiência a gente voltamos a um trecho da Independência, né? Porque a última edição estava programada para setembro, só que a gente adiamos para outubro, né? Era setembro, então eu quis dar um destaque para prédios e lugares que faziam aniversário em setembro. Daí a gente tinha o museu, que fazia o aniversário no dia 20 de setembro, o Monumento do Imigrante, o Teatro Independência, o Cine Brasil também, né? Então eu quis terminar lá em frente ao Cine Brasil, porque eram pontos que faziam aniversário em setembro. Assim. Então, até nessa última a gente teve uma experiência de entrada também num ateliê de arte, que foi finalizamos lá num ateliê de cerâmica, muito bacana ali na Galeria Sperbe, e que foi uma diferença. Assim. Todos os roteiros teve alguma coisa diferente. Um plus. Que são coisas que a gente vai montando. E se a gente fizer parceria com alguém... Nesse último a gente fez sorteios de brinde também do nosso parceiro, do nosso apoiador, que foi o Virgílio Lopes, que é um artista visual, né? Ele ele tem algumas artes de prédios históricos da cidade. E daí foi legal que daí eu tinha algumas artes desses prédios, desses lugares que a gente passou, e no final a gente fez o sorteio para o pessoal. E como é que funciona assim para tu estuda os prédios, óbvio, e como é que é para ti assim, porque é uma grande responsabilidade, é como tu disse, né? Tu tá ali na frente de um prédio, tem pessoas que não têm noção, estão ali nessa caminhada para entender, para conhecer. Como é que é assim essa parceria que tu tem com os lugares, a pesquisa que tu faz, tu tem uma ajuda, tu é voluntário no museu, né? Então tu tem uma ajuda do museu. Como é que é toda essa caminhada? Essa parte da pesquisa, quando eu montei esses roteiros, eu montei com todas as informações que eu sabia. Assim. E aquela loucura de pesquisar e ter o máximo de informação. Assim. Conforme a gente foi vendo o que funcionava, assim, muita coisa saiu. Porque é uma caminhada turística, né? A gente não está fazendo uma aula, ninguém vai sair formado em história, né? Dali. Então, é uma caminhada turística, tem que ser agradável. Então, as informações, elas acabam sendo o que precisa ser dito, assim, algumas curiosidades, algumas coisas assim, o que torna mais bacana, porque se eu for encher... fica cansativo. Fica muito cansativo, assim, né? Então... Tu pode dar um spoiler para nós, assim, o que tu fala nas caminhadas? Eu gosto muito da parte artística dos lugares, assim. Então, eu gosto muito a parte dos vitrais, por exemplo. A gente tem o vitral da rodoviária, que é tombado, né? Ele é tombado. Ele é tombado. Ele não está numa condição tão boa, até acaba sendo bom que a gente pare ali para ver aquilo ali, para a gente entender que ele precisa de uma restauração. Mas que tem... ele conta a chegada dos imigrantes, né? Tem a parte de cultura, os imigrantes estão dentro de um barco carregando uma criança, então... E é de uma casa, de uma das maiores casas de vitrais do Rio Grande do Sul, do Brasil, que foi a Casa Genta, feita por um artista importante também na área de vitrais religiosos, principalmente, né? Mas que fez alguns trabalhos fora, como o da rodoviária. Os vitrais da antiga prefeitura também, que são de outra casa muito importante de vitrais do Rio Grande do Sul, que foi a Casa Veit,
que também é muito importante e que tem diversos vitrais pela cidade, principalmente residenciais. Várias residências que têm vitrais foram feitas por essa casa, né? Então, e a antiga prefeitura ela tem 2 vitrais importantes, né? Que é o da frente e o interno, que conta a história do grande município de São Leopoldo, né? Não só da cidade aqui, né? Então, ela tem pontos importantes incrível. Da história da cidade. E é muito bonito, né? E é uma arte que poucas pessoas têm acesso e veem aquilo lá, né? E se eu quiser fazer a caminhada hoje, quanto que custa a caminhada? A caminhada custa R$20, né? E a gente tem esses sorteios dentro, né? Nós temos sempre o apoio da Majestic Drinks, né? Então, Opa. quem compra o ingresso ganha um voucher para drink, né? Pá, mas então tá valendo a Então, pena. vale a pena. E Por 20 pila ainda ganha um drink. Conhece a cidade e ainda toma uma cachaça na Majestic. sim, e volta e meia a gente tem outros brindes de apoiadores, né? E esses sorteios também que a gente faz durante a caminhada. E essa experiência de entrar nos lugares, eu acho que é o que mais vale a pena, né? É uma das coisas que o feedback é melhor. Então a gente tem... E às vezes nem é um feedback falado, é um feedback que tu vê no rosto da pessoa. O brilho no olhar. Matheus, e nessa edição número 1 do Vale aqui saiu o Matheus aqui, ó, deixa eu... Ou de São Leopoldo, um baú de memórias coletivas. Olha só. E aqui fala sobre o café com história, né? Que foi a partir do momento que sai das telas do celular, sai da rua e vem para a tela da televisão, né? Não estreou ainda, né? Teve algumas edições, mas eu quero aproveitar o Sociedade. Já tô na cabeça o outro programa do nosso chefe lá, Estação São Léo. Mas eu quero aproveitar o Sociedade e perguntar para ti assim, quando é que vai para as telas da Vale TV o Café com História, que é esse baita programa que vai contar as histórias da nossa cidade. E tá chegando os 200 anos. Eu fui lá no lançamento do projeto Vale e eu vi que tá o Café com História. Tá o Café com História lá. Então, quando é que vai para as telas da Vale e o que a gente pode esperar do Café com História? Tem que ir pro ar, né? Já passou da hora. Já passou da hora. A gente brinca que é o programa anual, né? Porque desde então a gente fez, além das gravações que ainda não foram ao ar, a gente teve nas 2 edições da São Leopoldo Fest, das 2 últimas edições, né? A gente fez ao vivo alguns programas de lá, que ficaram bem bacanas, bem interessantes. Foi uma experiência muito boa de fazer ao vivo. Melhor até do que gravado. É maravilhoso. Eu adoro programa ao vivo. Mas sim, é um projeto que eu quero levar para frente e que seja uma conversa bacana, com diversos personagens da história, historiadores e tal. Sair um pouco de uma coisa engessada, né? De uma conversa muito... acadêmica, né? Uhum. E tratar de uma forma que seja muito acessível para as pessoas. De fácil acesso, né? Como as redes sociais do Out. Isso. Estamos no projeto do Bicentenário, o projeto Vale, né? Café com História entra como um podcast, né? Uma edição especial de um podcast. Estamos preparando Já estou ansioso para ver. Não, eu também. E aqui, nessa edição do Jornal Vale, eu falo um pouquinho sobre essa experiência do que é o Old São Leopoldo e sobre o que a gente fez nesses 3 anos, quase 4 anos, em maio, e sobre como fazer parte dessa história, né? Eu vou ler um trechinho aqui, não vou ler tudo, óbvio, porque vocês não tem que estar com a edição de vocês do Vale, né? Mas é aqui, ó. Não fiz parte da maior... Isso é o Matheus escrevendo, tá?
Não fiz parte da maior parte do que conto, não vivi a São Leopoldo de 50 anos atrás, não participei do centenário da imigração alemã, longe de ser um dos primeiros a desbravar essas terras. Orgulho-me, no entanto, de contribuir para a construção e permanência de boas histórias que moldam o presente e também o futuro. Então, isso tu conseguiu, nessas poucas palavras, Matheus, descrever o que tu é para São Leopoldo. E as pessoas precisam te conhecer, por isso que quando eu e a Mariana, a gente fica lá bolando quem eu vou chamar, né, para entrevistar aqui no Sociedade, eu falei, eu preciso falar com o Matheus, porque as pessoas precisam conhecer o Matheus e conhecer o trabalho dele. Então, eu espero que a partir de hoje, já tem próxima edição da caminhada, não? A princípio é para ser no dia 9 de dezembro. Então, eu quero que bombe, eu vou estar lá, porque eu quero conhecer também. E, inclusive, eu acho que eu vou te ajudar, vamos fazer essa caminhada gravada aí, o que tu acha? Vamos fazer várias partes dessa caminhada aí. Roteiro novo. Quem foi pode ir de novo. Então, ó, o Vitor totalmente diferente. O Vitor já tá me olhando lá, apavorado, porque eu vou gravar essa caminhada lá e o Vitor vai junto com a gente, então. 3 horas quase, viu? 3 horas caminhada. Já tô começando a repensar também. Mas, Matheus, quero te agradecer, obrigado. O tempo passa voando aqui, né? Mas eu quero te agradecer e dizer que a gente aqui no Sociedade está de portas abertas. Eu também fico à vontade, porque aonde eu tiver a oportunidade de falar ou de principalmente falar do Matheus, eu vou falar, porque tu precisa ser visto pela cidade e as pessoas precisam conhecer quem é o Matheus e o trabalho incrível que ele faz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E nos sigam nas redes sociais, ou de São Leopoldo, Facebook, Instagram. E ajudem também a construir essa história, mandando as suas histórias, pedindo conteúdo, né? E como é que é o teu Instagram? O meu é... até esqueci. Mas procura Matheus Nascimento, que é geralmente o primeiro que aparece lá. O Matheus é uma pessoa muito tímida, pessoal. Eu tô aqui, eu faço pergunta pra ele fica nervoso de responder. Mas, Matheus, muito obrigado. A gente vai conversar muito sobre isso ainda. Dia 9 de dezembro, caminhada. Para conhecer os prédios históricos. Isso. Dia 9 de dezembro tem a caminhada para conhecer os prédios históricos, eu vou estar lá. Matheus, muito obrigado para vocês que estão nos assistindo aí. A gente volta na próxima terça-feira contando um pouquinho mais, né, de pessoas que fazem a diferença aqui na nossa sociedade de São Leopoldo. Beijo para vocês, a gente volta logo mais comentando e falando muito mais sobre essas pessoas que, assim como o Matheus, fazem a diferença aqui. Valeu!